Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao culto. Cadê a nossa... Está chegando ali. Deixa eu só chamar a atenção para vocês aí em alguns avisos que está no boletim aí. Tem aí o retiro de família que está chegando, né? Então, tem vaga ainda? Tem, né? Tem. Então, tem algumas vagas ainda para você e toda a família, tá bom? Tem o programa lá do hotel, tem como você poder ver lá pela internet, o hotel também. Vai ser com certeza um tempo bom lá e gostoso, na presença de Deus e dos irmãos lá também. Também no dia 8, 9 e 10 nós temos retiro de homens, também agora em novembro. Aí precisa falar com o Claudinei, também tem vaga lá, né, Claudinei? Ainda tem vaga lá também, tá bom? E essa semana aqui, com um projeto novo aí, lá no mural tem mais sobre isso, é o projeto Verão. Aproveitar esse horário de verão nosso aí. Então, o que é isso? É um tempo de estudo da Palavra de Deus, um tempo para caminhar e assim por diante. Está sendo feito aqui no, como é que chama ali? No Campo do Juca, aqui em cima, final da Joaquim Alves Correia, bem no top ali. Tem um campo, tem uma pista, então o pessoal está se reunindo de terça-feira. Aí tem programação aqui todas as terças, 19h30. As meninas estão se reunindo lá. Pode homem também ou não? Pode também, né? Então tá bom. Então, aí tem uma palavra, depois lá dá uma volta ali, dá uma caminhada, né? Gastar um pouco as energias. E assim, depois passa ali na artesanalha ali, come um pouco, depois vai embora para casa. Hoje eu estava ouvindo na CBN uma programação, né? E a moça falando de corrida e tal, não é porque é gostoso, porque a gente vai, caminha, corre, não sei o quê. Aí depois tem lá os encontros, né, com um grupo. Ela falou, lá tem a pizzaiada e tal. Eu falei, pô, é bom, né? O grupo lá. Então, acaba de correr, vai lá comer uma pizza e tal. E assim por diante. Então, mas não é esse o nosso. Então vai ter devocional, evangelismo, mais saúde. Esse é o nosso projeto, tá? Devocional porque vai ter sempre ali um estudo, uma palavra. Saúde porque vai caminhar. Evangelismo porque você pode convidar alguém, ó. Nós vamos caminhar lá toda terça-feira à noite. Você não quer ir lá com a gente? Hoje, muita gente quer se manter em forma. É uma boa oportunidade. Então é mais uma oportunidade que você tem para poder convidar alguém e estar usando alguém, podendo levar a palavra de Deus a alguém que de repente não vai vir aqui na igreja, mas vai estar no lugar desse. Tá bom? Então é uma boa oportunidade, né? Nosso Clube do Fermento continua aí fermentando todo sábado à tarde. Então, pais que têm crianças aí, deixa eu ver a idade aqui para mim não falar. É de 7 a 11. Olha lá, viu? 7 a 11? 7 a 11. A Mônica que falou. Eu não falei. De 6 a 11, né? Isso. Né? E tem os adolescentes também nesse período. Então, pai, tragam os seus filhos. Porque, se vocês não trouxerem, os adolescentes, alguns até se viram, vêm sozinhos. Mas as crianças, é bom que alguém traga. Então, fica aí o nosso desafio. Ok? Salmo 67 diz, seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça no teu caminho, e em todas as nações a tua salvação. E hoje nós vamos estar ouvindo um pouco sobre um trabalho que está sendo feito em Portugal, com o irmão Kitani e sua esposa, e outros que ali trabalham. Ele vai estar trazendo-nos a palavra e também falando um pouco sobre esse ministério que eles têm realizado lá em Portugal. Que realmente Deus faça brilhar em nós toda a sua luz, nos abençoe e as pessoas possam ver como é bom andar com Deus, como é gostoso andar com Deus, poder ter a segurança e tudo mais, né? E assim, nós também possamos estar fazendo a nossa parte aqui, não é, onde nós estivermos levando essa mensagem maravilhosa. Amém? Quero convidar você a se colocar de pé agora. Vamos, você já passou o dia inteiro sentado, ou não? Passaram o dia inteiro sentado no sofá hoje ou não?
Não, Paulão? Não? Caminhou, foi andar de bicicleta e tal? Assim que eu gosto de ver. Curva a tua cabeça agora. Talvez a segunda-feira já esteja se mostrando para você aí, você está preocupado com ela. Mas esse momento é um momento especial que nós temos junto com os irmãos para entrar na presença de Deus, para ter esse momento de adoração ao Senhor. Então quero convidar você a curvar a sua cabeça agora e colocar diante de Deus já toda a tua ansiedade, todos os teus pensamentos relacionados à semana que vai se iniciar. E diga: Deus, eu quero colocar no teu altar nesse momento as minhas preocupações, as minhas lutas, as minhas incertezas, para que o Senhor, através do teu Espírito, possa limpar, Senhor Deus, todo o peso que há em meu coração e minha mente. E nesse momento nós possamos estar em íntima comunhão com o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que nos criou, aquele que nos formou e que quer ter conosco um relacionamento de pai para filho. E assim nós nos reunimos aqui nessa noite, ó Deus, e queremos ter esse momento de relacionamento de pai e filho, de irmãos que se alegram de estar na casa do Pai, podendo exaltar e glorificar o teu santo nome, Senhor Deus. Pai, assim eu peço, leva, Senhor Deus, as nossas preocupações, para que elas não venham atrapalhar, Senhor Deus, a nossa comunhão com o Senhor, o nosso louvor com o Senhor, ó Deus. Pai, nós nos colocamos diante da tua santa e amada presença e pedimos: manifesta a tua graça, Senhor Deus, o teu poder no nosso meio. Traz a tua cura, a tua libertação, seja espiritual, física, material, Senhor Deus. Levanta, Senhor Deus, aqueles que estão abatidos, derrotados, Senhor Deus, pelo peso desse mundo. Renova as nossas forças, Senhor Deus. E aceita o nosso louvor, louvor de gratidão ao Senhor, porque o Senhor tem operado as tuas maravilhas sobre as nossas vidas. E assim nos colocamos diante da tua presença, em nome de Cristo Jesus. Amém. As crianças podem subir com a tia Rita. Boa noite, igreja. Vamos adorar esse Deus maravilhoso, declarar a Ele todo o nosso amor, toda a nossa gratidão, toda a nossa devoção. Abra o seu coração nessa hora e adore o Rei dos Reis.
Senhor Jesus, nós te adoramos, porque o Senhor é tão bom, porque o Senhor é tão bondoso, tão maravilhoso. Pode se lembrar de algo que o Senhor fez para você nessa semana? Algo que você queira agradecer a Ele. Não precisa falar em voz alta, não. Feche os seus olhos e diga para o Senhor: obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque em cada dia das nossas vidas, o Senhor tem sido fiel e o Senhor é misericordioso. Obrigada, Pai, porque nesta semana o Senhor demonstrou o seu amor por cada um de nós de uma forma especial, de uma forma diferente. Recebe, Senhor, a nossa gratidão, o nosso louvor, porque o Senhor é bom. Que a tua misericórdia, Deus, dura para sempre. Louvado seja o Senhor. Amém. Se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta nesta noite, você pode entregar durante a próxima música. Mais
amor. Obrigada, Senhor, porque eu sei que lá no princípio, quando o Senhor criou o mundo, o Senhor pensou em mim, o Senhor pensou em cada um de nós. Obrigada, Senhor, pelo teu amor. Obrigada, Deus, pela graça. Obrigada, Senhor, porque melhor do que ninguém, melhor do que eu mesmo, o Senhor me conhece. O Senhor conhece cada um que está aqui nessa noite. Os teus olhos penetram no nosso coração e pode ver, Senhor, os nossos desejos, os nossos anseios, as nossas paixões e aquilo que realmente o nosso coração deseja. Deus, sonda-nos, ó Deus, e com o teu olhar de amor e com a ação do Espírito Santo, penetra, Senhor, no nosso ser. Purifica-nos, ó Pai. Purifica-nos, Senhor, para que ao olhar para nós, o Senhor só veja a Ti. O Senhor só encontre o desejo de Te adorar, o desejo de Te servir, o desejo de Te seguir. Tira, Senhor, dos nossos corações aquelas paixões que não Te agradam, mas que nós estejamos todos apaixonados por Ti, Senhor. Porque o Senhor se apaixonou por nós ao entregar o Teu Filho naquela cruz. Porque o Senhor Jesus se apaixonou por nós ao aceitar, ao tomar este cálice, ao derramar o Teu sangue. Porque o Teu Espírito Santo se apaixonou por nós e aceitou vir habitar dentro dos nossos corações, ainda sabendo que nós podemos falhar, que nós erramos. Obrigada, Senhor. Que o Senhor encontre em nós corações apaixonados por Ti, que querem Te seguir, que querem Te honrar, que querem exaltar e proclamar o Teu nome, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória.
pode nos separar do amor dele. Prepare o seu coração agora, momento de oração intercessória. Pastor Beni. Eu quero convidar você a chegar aqui à frente, a se prostrar diante da cruz. Quero te convidar a abrir o teu coração neste momento, porque o Senhor, Ele conhece o teu coração. Vou pedir ao pastor, os presbíteros, os líderes de grupos, possam estar acompanhando os irmãos, as irmãs nas orações. Nós temos esse privilégio agora de podermos abrir o nosso coração, erguer a nossa voz diante do Pai. Pai, nós queremos te louvar, porque temos esse privilégio de chegarmos diante da cruz e reconhecer que não somos nada, somos tão pequenos e precisamos de Ti. Somos tão falhos, meu Pai. E neste momento, ó Deus, nós pedimos perdão naquilo que temos falhado, naquilo que temos dado passos errados. Ó Deus, que o Senhor venha olhar de uma maneira especial neste momento sobre as nossas vidas, porque estamos arrependidos. Enxergamos que precisamos de Ti, e só através da cruz, do sangue derramado, sabemos que podemos chegar e sermos libertos dessas falhas, desses erros que temos feito. Limpa, ó Deus, todos os nossos pecados, porque queremos estar puros diante de Ti, queremos chegar diante de Ti com um coração limpo, quebrantado. E neste momento nós Te louvamos, porque nesse sentido podemos chegar a Ti. E eu sei que o Senhor, de uma maneira especial nesta noite, vem sondar cada coração aqui presente, esses que estão buscando, clamando, abrindo seus corações. E por isso, ó Deus, ouça o clamor do Teu povo, ouça aquele que eles estão clamando, buscando. Sei que somos tão limitados e necessitamos de Ti, ó Deus. Ó Deus, acontecer aquilo que não podemos enxergar neste momento, mas sei que o Senhor já tem preparado algo maravilhoso na vida de cada um aqui presente. E por isso, continue derramando as Tuas bênçãos, a Tua unção sobre cada um deles. Ó Deus, venha neste momento olhar de uma maneira especial sobre os jovens desta igreja, meu Pai. Eu sei que é uma fase da vida que precisam ser tomadas tantas decisões, meu Pai. E sei que este mundo tem enchido os olhos de muitos destes com ofertas não agradáveis a Ti. Que o Senhor possa estar com cada um desses jovens, abrindo seus olhos, para que eles possam ser iluminados a palavra, pela unção do Espírito, que eles possam se afirmar dia após dia nos Teus caminhos. Esses, ó Deus, que estão buscando um cônjuge, alguém para poder seguir uma vida como um casal, que o Senhor dê paciência a cada um deles, ó Deus, que eles possam desde já estar confiantes no Senhor, que o Senhor possa estar preparando um servo, uma serva para esses que estão buscando, Deus. Dê, ó Deus, aquilo que cada um está pedindo, aquilo que vem do fundo do coração. Ó Deus, também quero colocar esses que estão fracos na fé, têm lutado, Deus, buscar a Tua presença dia após dia, mas muitas vezes o inimigo tem atrapalhado,
tem colocado barreiras. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor esteja quebrando essas barreiras, e para que os teus servos, as tuas servas possam estar continuando buscando com alegria, com fervor a tua palavra, a tua unção, Deus. Ó Deus, te louvo pelas lutas, pelas alegrias que passamos, porque assim, ó Deus, podemos se achegar cada vez mais a Ti. O Senhor possa estar com esses que têm sentido fraquezas em sua saúde física, ou estão mesmo passando por uma doença. Meu Pai, também neste momento queremos descansar no Senhor e queremos confiar que o Senhor há de cuidar de cada detalhe, e desde já queremos te louvar pela cura que o Senhor já tem derramado sobre cada um destes, por essas curas que muitas vezes nem sabemos que estamos doentes ou temos algo errado no nosso corpo, e o Senhor já tem colocado a mão antes de mesmo termos ciência por isso. Louvado seja teu nome, porque o Senhor é tão bondoso com cada um de nós. Continue, ó Deus, nos guiando, segurando nos teus caminhos, para que possamos ser usados como igreja nesta cidade, possamos ser sal e luz, possamos fazer a diferença, ó Deus, aqui e fora desta igreja, ó Deus. Assim, ó Deus, continue abençoando o teu povo, e agradecido oramos em teu nome. Amém, Jesus.
Ti, ó Pai. Que a Tua salvação os alcance, que toda a terra possa se curvar diante do Senhor e declarar que só Tu és o Senhor. Amém. Os adolescentes vão ficar hoje, só os juniores, acho que já a maioria já foi. Se tiver mais alguém aí, das crianças, os adolescentes vão ficar aqui embaixo hoje. Todos os adolescentes vão. Viu, seu Zé? Pode ficar aqui embaixo para você subir. Valdir, pode ficar aí. Né? Deixa eu só dar mais um recadinho aqui. Semana passada a gente falou que ia estar enviando pelo Face as 4 leis e assim por diante, né? Lembra que a gente comentou? Só dar um feedback aqui daquilo que aconteceu, do resultado desse trabalho, né? Todo dia o Elo tem colocado alguma coisa, né? Alguns agradecem até a mim, né? Porque acham que fui eu que mandei, mas é o Elo que está, né, providenciando tudo isso. Só para os irmãos terem uma ideia, né? Foram 115 novas opções de curtir, 443 falando sobre isso, 34 mil, né, foi o alcance total da semana, alcançou 34.200 pessoas. Né? E tem um outro negócio aqui que eu não sei o que é, mas tudo bem. Depois tivemos aí 2.000 visitas na página da igreja e 25 e-mails de diversos lugares do Brasil, inclusive um lá de Blumenau. Né, que entrou em contato, aí o Erlo passou o endereço da igreja nossa lá em Blumenau e assim por diante. Irmãos, isso tem um vulto muito grande. Então, quando a gente falar aqui, olha, dá lá um curtir, lá, dá um encaminhar, lá um compartilhar lá, né, desse material. A gente já falou daquele caso da moça lá de Catanduva, que através desses e-mails começou a assistir o culto, e do culto ela se converteu e agora procurou uma igreja lá em Catanduva mesmo para frequentar, mesmo que não tenha uma igreja nossa, e assim vai indo. Mas como a gente disse aí no domingo de manhã, nossa preocupação, onde nas quartas-feiras a gente tem falado, é o reino de Deus. Se o reino de Deus está crescendo, amém. Aí se Deus achar que a gente, né, tiver misericórdia com a gente, Ele manda alguém para a gente. Não é isso? Mas o reino dele crescendo, amém. Isso é muito importante. Por isso nós estamos aqui cantando também hoje. Não é? O resultado do trabalho dele está no reino, não está na igreja local nossa aqui, não é? Ou na igreja local lá de Blumenau e de outros lugares, mas está no reino de Deus. E nós louvamos a Deus por isso, porque o reino de Deus está sendo desenvolvido em todos os países. E ele vai estar se apresentando, então, falando um pouco sobre isso, sobre o seu trabalho. Vamos trazer uma palavra primeiro. E falando sobre o seu trabalho, dele, da esposa, em Portugal. Não é? Amém? Vamos ter uma palavra de oração antes, irmãos. Pai, diante do Senhor, nós nos colocamos agora. Eu sei que o Senhor já colocou diante do teu servo aquilo que o Senhor tem para nos falar. Agora abre os nossos corações, ó Deus, que possa ser um terreno fértil para receber a tua palavra e irmos de encontro àquilo que o Senhor vai nos desafiar nessa noite, Senhor Deus. Que possamos, Deus, de acordo com aquilo que o teu servo vai nos trazer, que é do Senhor, ser impactado, Senhor Deus, e, quem sabe, mudança de vida, mudança de direção. O Senhor sabe o que tem para nós, ó Pai. Ajuda-nos a aceitar que a unção do teu Espírito seja sobre nós, ó Deus, também, para receber a tua palavra em nome de Jesus, Senhor. Amém. Muito obrigado, pastor. Me sinto muito amado, muito bem recebido nesta igreja. É a terceira vez que eu estou aqui. Estive aqui no ano de 2002, quando ainda estava aqui o pastor Hans. E naquela ocasião eu compartilhei com alguns irmãos uma experiência que o Senhor nos deu, face a uma ação de muita angústia na nossa vida,
com relação a uma enfermidade, né, que a nossa filha, na ocasião com quase 10 anos, esteve muito doente, uma situação muito difícil, e Deus foi gracioso, foi misericordioso conosco, preservou a vida dela. Graças ao Senhor, hoje ela está bem. A nossa filha Larissa está com 22 anos, mora agora no Rio de Janeiro, está procurando trabalho, e Deus foi muito gracioso conosco. E naquela ocasião eu estive aqui repartindo, a pedido do pastor Hans, com alguns irmãos, essa experiência. E depois estive aqui também em 2009. Pouco antes de irmos a Portugal, estivemos aqui repartindo com os irmãos justamente esse projeto, sobre o qual gostaria de falar-vos essa noite, né? Justamente um relatório daquilo que representou para nós esses 4 anos de trabalho agora em Portugal, que completaram-se nesse meio ano. E agora estou convosco, então essa é a 3ª vez, certo? Mas apesar desses 3 encontros apenas, eu creio que nós temos muito em comum, pelo menos com algumas pessoas, certo? De uma maneira muito especial, Deus colocou na minha vida uma pessoa que também foi uma influência nas vossas vidas, né, que são os nossos amados Érico e Úrsula, né? E antes de vir a Valinhos, Érico esteve em Blumenau, trabalhando na plantação da Igreja Evangélica Livre em Blumenau. E ele lançou as bases daquilo que seria justamente a Igreja Emancipada. E no ano de 86, o pastor Érico batizou-nos, a minha esposa. Então de lá, nos conhecemos em 83, na realidade, em 86 ele nos batizou, mas é aquilo que nós temos em comum, ou seja, fruto do trabalho missionário, de alguém que investiu a sua vida no Brasil, que de uma forma ou de outra, foi um instrumento da graça de Deus para tocar as nossas vidas. Deixou o seu país, sua nação, e esteve entre nós, repartindo da sua fé, do seu amor, do seu cuidado pastoral, do seu jeito muito característico de ser. Ele e a Úrsula trabalharam alguns anos aqui em Valinhos, e provavelmente vocês os conhecem. Vocês foram alvos do amor de Deus manifestado também na vida desse amado irmão, né? Em 83, quando eu o conheci, foi justamente no dia da minha conversão. E o pastor Érico foi aquela pessoa que me discipulou nos primeiros passos, foi o meu conselheiro, né? E foi a pessoa com quem nós caminhamos durante alguns anos. Por isso temos algo em comum, sim. Fruto da missão. Mas a missão continua, meus amados. A igreja não é um fim em si mesmo. Ela é o meio que Deus usa para um fim maior. A redenção de toda a criação. E nós fazemos parte daquilo que Deus está fazendo. Ele nos dá o privilégio de participarmos da sua missão. E por isso, queridos, hoje gostaria de repartir convosco esse texto que está lá em Mateus, no capítulo 9, né, os versos 35 a 38, mensagem essa que eu chamo de a oração missional de Jesus. E missional porque nós já... Então vamos ler o texto que fala a respeito desse tema e da sua relação com a missão da igreja. A pergunta que nós levantamos é como nós respondemos à oração missional de Jesus. E de que maneira nós, como igreja, temos feito essa oração. Então vamos ler o texto e vamos refletir por breves momentos na palavra de Deus. Então Mateus capítulo 9, versos 35 a 38, certo? Então Mateus 9, 35 a 38. Então diz assim a palavra de Deus: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões,
compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. E então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Eu costumo dizer que a Bíblia, como nós a temos, ela em si é um fenômeno missionário, é um fenômeno missional. Ela faz parte da missão de Deus, da sua revelação à humanidade. Por isso toda a Bíblia em si é um livro missionário, porque fala do Deus que criou todas as coisas e nos fez a sua imagem e semelhança. Deu à humanidade dignidade. E a Bíblia também conta o que deu de errado na criação de Deus, quando o pecado entrou no nosso coração. E as consequências disso. E toda a história da Bíblia, relatada a partir de Gênesis 3, é justamente a história de como o pecado afetou as relações humanas e a nossa relação com Deus. E de que maneira Deus intervém na história para redimir a sua criação. E essa redenção, de uma maneira mais clara e específica, e talvez no seu apogeu, está justamente nos evangelhos, na pessoa de Jesus Cristo. Quando o próprio Deus abandona a glória eterna para estar conosco, na pessoa do seu Filho. Porque a Bíblia diz que em Cristo Deus mesmo estava reconciliando consigo o mundo. E nós fazemos parte desta história da redenção da criação. Cada igreja local tem um chamado, um papel a desempenhar. História essa que caminha para a sua consumação. Porque este Jesus que entre nós esteve, que morreu e ressurgiu por nós, há de vir em glória para consumar a obra que ele inaugurou. A presença definitiva do reino de Deus de forma visível neste mundo. Então a Bíblia é um livro que começa na criação, tem o seu ápice, o seu clímax na pessoa de Cristo Jesus e termina na nova criação. E nós, como igreja, fazemos parte deste povo que Deus usa na sua instrumentalidade dentro da história para que o seu propósito seja conhecido, para que seu amor seja conhecido, para que a sua salvação seja conhecida. Então, em si, a própria igreja é um fenômeno missionário sobre a face da terra. É o povo que Deus usa de uma maneira mais ampla para que o seu reino se torne conhecido. E por isso nós, na nossa leitura da Bíblia, podemos abordar esse texto de uma maneira missionária, de uma maneira missional. E quando fazemos, nós estamos mais afados com aquilo que é o propósito maior de Deus. Muitas pessoas usam a Bíblia como um livro de autoajuda. E a Bíblia é um livro de autoajuda. Aliás, é o livro para autoajuda. Outras pessoas usam a Bíblia de uma maneira mais pastoral. E a Bíblia também é um livro pastoral. Outras pessoas usam a Bíblia como um livro da verdade, de uma filosofia de vida, que mostra uma cosmovisão para compreendermos a realidade. E tudo isto a Bíblia também é. Ela nos mostra quem somos, de onde viemos, por que estamos aqui e qual o propósito da nossa existência. Mas acima de tudo também a Bíblia é um livro missionário. Ela conta a história de um Deus que nos ama e que não mediu esforços para a nossa redenção, ao enviar o seu próprio Filho para morrer por nós e surgir para a nossa justificação. Esta é a história da Bíblia.
E por isso nós temos, neste texto, esta abordagem missional. Eu gostaria de refletir convosco, então, dentro desse escopo. A introdução é tudo isso que eu acabei de dizer, meu jovem. Podemos ir para o item número 1. Tá? Lá no verso 35, eu levanto a questão da missão integral de Jesus. Jesus e a missão integral. Diz o texto que Jesus percorria cidades e povoados, que ele ensinava, que ele proclamava ou pregava o reino, que ele curava doenças e enfermidades. A missão de Jesus é uma missão integral. Isto porque o pecado afetou todas as dimensões da existência humana. E por isso a redenção quer afetar todas as dimensões da nossa existência. E a missão é algo que acontece no contexto. Jesus ensinava, Jesus expelia demônios, Jesus curava, Jesus alimentava o faminto, Jesus discutia com os religiosos, Jesus confrontava as autoridades políticas, Jesus proclamava o reino de uma maneira integral. Missão é algo integral. Missão afeta todas as dimensões da nossa existência. Nós, como igreja, que participamos desta missão que Deus está fazendo, precisamos discernir qual o nosso chamado. De que maneira nós refletimos a graça, a misericórdia, a presença de Deus em nossa vida em Cristo Jesus. Então a missão não é apenas uma dimensão de salvar a alma e ficar esperando para que Jesus volte um dia. Missão tem a ver com as coisas que acontecem nesta vida. Deus tem interesse no ser humano e com as coisas que lhe acontecem, com a sua história. E Deus mesmo intervém na história para mudar a nossa história, para amoldar a nossa história conforme a sua vontade. Então é importante entendermos isso. Missão é integral. Cada igreja local, cada crente individualmente, precisa discernir o seu chamado. O que fazer nesta ocasião ou naquela ocasião? De que maneira eu expresso de forma visível, concreta, a realidade de Cristo na minha vida? No segundo aspecto, no verso 36, nós vemos ali a atitude de Jesus. Diz o texto que, vendo ele as multidões, compadeceu-se delas. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão. Aqui vemos a intencionalidade de ver o que faz parte da missão. Não vemos, não sentimos, não nos compadecemos. A igreja deve ter a mesma atitude que Jesus teve. Jesus tem o seu foco nas pessoas, alvos do amor de Deus. Nós precisamos ter esta mesma atitude. Olhar para de fato ver, para enxergar. Sentir a compaixão que Jesus sente. Porque basta ver o discernimento que Jesus teve desta multidão. Pessoas aflitas, pessoas exaustas, pessoas sem rumo, pessoas sem propósito de vida, pessoas sem pastoreio. Ninguém precisa fazer muito esforço para ver esta condição nas multidões, nas pessoas que nos cercam, dentro ou fora da igreja. A dificuldade que muitas vezes nós vemos, mas não queremos ver. Nós vemos, mas não sentimos o que Jesus sente. Então a nossa deve ser a atitude de Jesus. Isto porque é a igreja de Cristo. E assim cada igreja local, cada representação visível do corpo de Cristo sobre a face da terra, é a própria presença de Deus neste mundo. Ainda que de uma maneira provisória, ainda que de uma maneira precária, ainda que de uma maneira antecipatória apenas, e limitada em muitos aspectos, a igreja de Cristo é o corpo de Cristo. A presença visível de Jesus na sociedade. Por isso a igreja são os pés de Jesus que caminham em nossas ruas. A igreja são as mãos de Jesus que tocam o aflito. A igreja e cada crente individualmente são os olhos de Jesus que veem as multidões, que sente a compaixão que Jesus sentia. Nós não temos uma mensagem de amor para falar para ninguém, se não temos real compaixão das pessoas ao nosso redor.
A igreja, eu costumo dizer, é o endereço de Deus do seu bairro. Por isso, cada igreja local tem um papel missionário, sim. Tem um chamado, tem uma missão a cumprir. Manifestar, ainda que de maneira provisória, a presença do reino de Deus entre nós. O reino de Deus que começou no nosso coração quando entregamos nossa vida a Jesus, que foi inaugurado naquela cruz e que há de consumar-se na vinda do Senhor. Mas a igreja é esta presença visível de Deus. E a igreja deve ter a atitude que Jesus teve. Deus tem interesse nas pessoas. Deus quer resgatar, restaurar, redimir a sua criação. E a humanidade tem uma agenda especial no coração de Deus. Porque a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus. E Deus está trabalhando na história para resgatá-la. O outro aspecto, nós vemos no verso 37, onde nós vemos a realidade da missão. Vendo as multidões, Jesus teve compaixão. Qual é a nossa reação? Nós, como igreja, qual é a nossa reação quando vemos a aflição neste mundo? Como reagimos? De que forma a vida de Cristo que está em nós se manifesta a essas pessoas? Jesus teve um discernimento da missão. Vendo essas multidões, ele disse, então se dirigiu aos discípulos. E o que Jesus diz? A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Jesus tem a percepção da tarefa a ser cumprida. A seara, na verdade, é grande. E Jesus constata também aquilo que seria a solução para a aflição da humanidade. Os trabalhadores. Aqueles que Deus usa. E aqui a igreja tem este chamado, porque Jesus se dirige aos seus discípulos. E nós, como igreja, precisamos discernir isto também. Avaliar a missão. Discernir o que Deus está fazendo. Para onde Ele está nos encaminhando. Qual é o tamanho da tarefa? De que maneira vamos abordar? Discernir a realidade da missão. Quais os desafios do nosso tempo? De que maneira nós somos instrumento da graça de Deus, ali onde o Senhor nos colocou, na nossa família, no nosso trabalho, no nosso bairro, na nossa escola. De que maneira o reino de Deus se torna visível para as pessoas ao nosso redor. Temos que discernir a nossa tarefa, discernir a missão. E aqui entramos no último item, que é o verso 38. Vendo as multidões, Jesus diz aos seus discípulos, a seara é grande. Ele discerniu a tarefa. Os trabalhadores são poucos. E o que Jesus nos diz? Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie trabalhadores para a sua seara. Meus queridos, missão é algo que começa com oração. O outro aspecto, missão é algo que começa no coração de Deus. O Senhor da seara. A missão não é nossa. A missão não é uma tarefa que cumprimos apenas. A missão é nós participarmos do que o Senhor da seara está fazendo. A missão é de Deus, surge no coração de Deus e nós participamos dela. Jesus aqui nos incita a orar, pedindo por trabalhadores. É Deus quem chama as pessoas. E aqui toda a igreja já está comissionada. Uns com um chamado mais específico do que outros, mas toda a igreja faz parte desta missão. Como nós respondemos a esta oração missional de Jesus? Temos orado ao Senhor da seara que envie trabalhadores? Tem sido este o motivo das nossas orações? Temos enxergado a aflição das multidões? Temos discernido a nossa tarefa? Estamos buscando Deus para participar do que Ele está fazendo, da redenção na história, numa dimensão geográfica,
numa dimensão étnica, numa dimensão social. Deus está trabalhando e Ele vai consumar a sua obra. E nós fazemos parte desse projeto. De que maneira respondemos a esta missão? Eu creio que nesse momento, os discípulos, provavelmente os discípulos de Jesus, fizeram uma oração. E disseram: tá bem, Jesus, como estás a pedir, então vamos orar. Ó Senhor Deus dos céus e da terra, como nos disse o Mestre, envia trabalhadores para a tua seara. E esta, irmãos, foi a oração mais rapidamente respondida. Nesse mesmo instante, lá no capítulo 10, o que nós lemos? Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade. E no verso 5 diz: a estes 12 enviou Jesus. Meus irmãos, quando nós entendemos, nos movemos, nos sensibilizamos com o que Deus está fazendo no mundo, e nós clamamos ao Senhor que envie trabalhadores, provavelmente nós mesmos somos a resposta de Deus. De um modo geral, quando nós buscamos a Deus com esta oração, significa que nós mesmos somos a resposta. A estes enviou Jesus. A estes comissionou Jesus. A estes Jesus deu autoridade. A esses enviou Jesus. A grande comissão é um dos aspectos mais básicos de todos os evangelhos. E parece que é um dos aspectos mais difíceis de entender. Nós temos uma tarefa neste mundo a cumprir, em participação com o que Deus está fazendo. Cada cristão tem um chamado. Cada crente já foi comissionado. Cada igreja local tem uma tarefa a cumprir, um chamado a cumprir. A nossa existência, assim como a nossa natureza, é uma natureza missionária. Porque o Cristo que nós habita pelo seu Santo Espírito é um exemplo por excelência de missionário, que abandonou a sua glória eterna para habitar entre nós. É um exemplo do envio de Deus para que o nosso sofrimento fosse aliviado, para que nós fôssemos reconciliados, para que a graça de Deus fosse manifesta. Por isso a igreja tem esse chamado. Cada crente tem um chamado. Cada igreja local tem uma tarefa a cumprir. Então, meus queridos, de que maneira nós respondemos a oração missional de Jesus? E eu gostaria de concluir esta mensagem justamente com uma breve apresentação do Projeto Portugal e daquilo que temos feito nesse período lá e de que maneira isto nos afeta como igreja local, como igreja evangélica livre aqui em Valinhos. Algumas coisas em comum já temos. Somos frutos de um mesmo envio missionário. E Deus usou a vida do pastor Érico em nossas vidas. E se hoje estamos aqui, é porque um dia alguém foi enviado e foi obediente e respondeu ao seu chamado. E Deus, de alguma maneira ou de outra, usou esta vida. De que maneira nos envolvemos com aquilo que Deus está fazendo? Então, um pouquinho do Projeto Portugal. Esse projeto iniciou com essa família que vocês estão vendo ali, e hoje já tem algumas outras nuances, tá? Então, um pouquinho da nossa história. Pode tocar adiante, meu jovem. Para que nós possamos nos localizar um pouco desse contexto mais amplo, tá? A AMEL, Associação Missionária Evangélica Livre, ela foi criada no ano de 2001. E ela tinha 5, pelo menos, alvos gerais. 5 alvos gerais que nós entendíamos que deveríamos estar atuando nos próximos 20 anos. A evangelização das tribos no Brasil, a reevangelização na Europa. Se recebemos missionários da Europa, agora está na hora de enviar missionários para a Europa. As tribos do Brasil é a nossa lição de casa básica. Também tínhamos preocupação de fala portuguesa no mundo, uma vez que temos uma conexão linguística e assim uma responsabilidade moral.
Plantar igrejas no sertão nordestino, que era a região mais carente do Brasil e ainda é, em termos de plantação de igreja. E também projetos sociais em parceria com outras instituições, certo? Então, 12 anos depois, o que nós alcançamos? Já temos em andamento o projeto Kaiowá e o projeto AMP, as tribos do Brasil. Está surgindo mais outros projetos por aí, certo? Aos índios Colima no Amazonas. Mas, por enquanto, esses aqui estão sendo concretizados, certo? Tivemos também o projeto Itália, com relação à reevangelização da Europa, e também o projeto Portugal. Aos países de fala portuguesa, o projeto Portugal, que é esse que eu estou apresentando para vocês, e o projeto Moçambique, que está... O pastor Roberto Wurtzel esteve convosco falando sobre isso. Plantamos algumas igrejas no sertão nordestino, em Ingazeira e Afogados de Ingazeira, e também tem mais alguns projetos sendo encaminhados. E também tivemos alguma participação na Missão Sena, pelo menos com 2 missionários da MEL, trabalhando na Missão Sena, e alguma parceria com a Missão Levante no Recife, certo? Além disso, nós temos ainda o projeto Haiti, onde o pastor Evaldo e a sua esposa Astrid foram encaminhados para o Haiti, face a essa situação de catástrofe. A pergunta é, quem é que pensava no Haiti antes desse terremoto de 2010? Quem é que pensava em enviar missionário para lá? Então observe que a desgraça dos outros muitas vezes nos mobiliza aquilo que é básico que deveríamos estar fazendo. Precisamos de sensibilidade. Hoje Evaldo e Astrid estão no Haiti, aliviando o sofrimento daquelas multidões e também trazendo paz ao coração delas mediante o conhecimento de Cristo Jesus. Graças a Deus estão lá. Mesmo em uma situação emergencial, foram enviados e estão respondendo ao chamado de Deus. Isso significa, irmãos, que as desgraças que acontecem nesse mundo, muitas vezes podem mobilizar-nos à missão. Porque a igreja tem este papel de ser o alívio do que sofre, de ser o consolo do abatido, de ser os olhos e as mãos de Jesus que tocam o aflito e o necessitado. A igreja tem este papel na sociedade. Então esse projeto está em caminho também, e ele foi um projeto que surgiu de uma situação inusitada, emergencial. Não significa que nós não podemos ampliar os nossos planos. Aliás, devemos. A seara é grande e os trabalhadores são poucos. Quando os desafios nos aparecem, nós precisamos ter a sensibilidade que Deus tem de ver o sofrimento e ver como podemos aliviá-lo de alguma maneira. E também o projeto Madagascar, onde o casal Luiz Fernando e Janaína estão envolvidos num projeto de tradução da Bíblia para o povo bara e também na área da educação, certo? E também na área de desenvolvimento humano, uma vez que ele é engenheiro agrônomo e estará trabalhando com essas comunidades, certo? Então, meus queridos, nesses 12 anos que a AMEL existe, muita coisa aconteceu. Eu acho que os crentes da Evangélica Livre, por exemplo, viram tanto missionário em uma só paulada, né? De vez em quando aparece um ser exótico falando de missão, né? Como esse que vos fala. Mas faz parte do plano, do propósito de Deus, meus amados. Graças a Deus por isso. Porque Jesus nos manda rogar por trabalhadores para a seara. Trabalhadores para a seara. E nós queremos ser uma igreja, uma denominação, uma convenção sensível ao plano maior de Deus. Queremos ser uma igreja missionária. Queremos ser uma igreja sensível ao que Deus está fazendo no mundo. Participar com o Senhor. E como a missão é integral, ela tem várias frentes de ações. Então, graças a Deus por isso. Temos que orar por mais trabalhadores. Para a seara, os desafios ainda são muitos. E depois, meu jovem, um pouquinho da nossa história do Projeto Portugal. Aqui que entra o Projeto Portugal, surgiu em 2009.
O foco desse projeto era a educação teológica, preparar uma nova geração de pastores e líderes para a Igreja Evangélica Portuguesa. Pastores e líderes com visão missionária. Isto é fundamental para uma igreja local. Se a igreja não tem visão missionária, meus irmãos, ela torna-se um clube religioso. Porque facilmente nós nos acomodamos à nossa situação local. Facilmente nos preocupamos mais com os nossos problemas, com o nosso umbigo, do que com a necessidade lá fora. Naturalmente, nós nos institucionalizamos. E aí muitas vezes perdemos o trem da história. Nós temos que ter a atitude de Jesus. Intencionalidade em ver, sensibilidade para sentir, avaliar a tarefa a ser feita e rogar àquele que está interessado na tarefa. É fundamental isso na nossa caminhada histórica. E dessa maneira desenvolveu-se o projeto Portugal. Fomos enviados em 2009, completamos os 4 anos, a igreja enviadora foi a El Blue, com a participação de todas as igrejas evangélicas livres do Brasil. Apesar de termos uma igreja enviadora, a participação deve ser geral, deve ser de todos, porque temos uma história comum. E temos também o mesmo sangue que cobre os nossos pecados, que nos resgatou, vertido na cruz. Esta é a nossa unidade em termos de família, em termos de fraternidade. Então, viagem para Portugal naquele período, e o propósito do projeto era a educação teológica e também o apoio à plantação de novas igrejas. Certo? Então, um pouquinho da situação de Portugal, para que nós possamos entender um pouco da realidade. Nesses últimos 4 anos que lá trabalhamos, algumas impressões ficaram claras no nosso coração. E essas impressões eu gostaria de compartilhar com o teu coração. Porque missão é assunto de coração. Envolve pessoas que abraçam uma história comum com Cristo Jesus. O missionário não é um Dom Quixote, tipo assim, herói solitário. O missionário é o braço estendido da igreja, onde a igreja como um todo não pode estar. Por isso nós precisamos sensibilizar o nosso coração para esta nação. Temos algo em comum com Portugal. E às vezes uma história mal contada da parte deles. Basta morar lá para ouvir essa história. Nós temos uma outra versão. Mas, meus queridos, isso pertence à história. Nós mesmos gostaríamos de voltar na nossa história e mudar algumas bobagens que fizemos. Não é assim? Quanto mais uma nação que entendia que chegou numa terra onde tem muita riqueza natural disponível e o sistema era o colonialismo. Então a história tem sempre 2 lados, certo? O fato é que nós temos uma responsabilidade moral com esta nação. Pelo menos temos a mesma língua, pelo menos nós temos um Deus que nos diz que esse evangelho seria pregado em testemunha a todas as nações. E, meus queridos, Portugal faz parte desta Europa pós-cristã. Hoje a Europa é o continente mais necessitado do mundo, em termos de pregação do evangelho. E isso é uma grande ironia, porque no século passado, junto com os Estados Unidos, foi o continente que mais enviou missionários para o mundo. Que tristeza isso, meus amados. Que tristeza quando nós deixamos de lado a revitalização. Revitalizar a nossa fé. Nos entregamos a uma teologia liberalista que tira a autoridade da Bíblia conquistada a certo preço na reforma e nos perdemos no humanismo, no secularismo, entendendo que religião é um assunto de museu de obras sacras. E que as grandes catedrais construídas para enaltecer o nome de Deus e a fé que nós abraçamos, existem agora apenas para os turistas tirarem fotografias. Será que o Brasil pode chegar nesse estado também, irmãos?
depois de um vasto crescimento evangélico? Vamos tentar responder essa pergunta. Portugal, meus queridos, tem apenas 0,9% de evangélicos. Isso significa, em termos numéricos, em torno de 100 mil crentes em todo o país, de todas as orientações. Sabes qual é o percentual de evangélicos no Brasil? Pelo censo do IBGE de 2010? Quem é que sabe? Se não sabe, irmão, vai no site do IBGE, pesquisa. Mas o censo do IBGE, que é uma estatística confiável, não é aquela estatística alarmante de alguns crentes, aponta para 22,5% de evangélicos no Brasil. Meus amados, no ano de 1900, há 113 anos atrás, um século e pouco, o Brasil tinha apenas 0,3% de evangélicos, para uma população de 20 milhões de pessoas. E a grande maioria desses evangélicos eram os protestantes no sul, do cristianismo étnico, aqueles protestantes que migraram para viver a sua fé. 113 anos depois, o Brasil tem 22,5% de evangélicos. Isso corresponde a mais de 40 milhões de crentes, para a nossa população hoje, de em torno de 200 milhões de pessoas. Meus irmãos, Deus abençoou esta nação, fruto do investimento de muitos missionários que vieram da Europa para dar a sua vida nesse país. Alguns deles literalmente dando a vida. Eu sei de um caso de um missionário da nossa convenção que veio da Allianz Mission da Alemanha para cá, quando trabalhava em Campo Mourão, no interior do Paraná. E aquela cidade nem construída era ainda. Era apenas um movimento migratório para a colonização agrícola do oeste do Paraná. Este missionário trabalhando lá com sua esposa, evangelizando os brasileiros. Este missionário sofreu a perda do seu filho, uma criança de 2 anos. A criança foi acometida de uma pneumonia e não existia disponibilidade de atendimento médico. E esta criança morreu no campo missionário. O que papai e mamãe fizeram nessa situação? Jogaram tudo para o alto e voltaram para a Alemanha? Se estivéssemos na Alemanha, nosso filho não teria morrido. Com certeza não teria. Teria cuidado médico básico. Meus amados, a nossa história é uma história de lutas, é uma história de sangue, é uma história de vidas, é uma história de expectativas, é uma história de frustrações, mas é uma história de pessoas que se envolveram, de pessoas que foram sensíveis ao chamado de Deus, de pessoas que não desistiram mesmo diante das adversidades. Por isso, missão é sempre um projeto de fé. Acontece no nível da ação divina e no nível da confusão humana, onde nos debatemos com as nossas debilidades. Mas a missão gera os seus frutos. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só, diz Jesus. Mas se morrer, produz muito fruto. Muitas vezes nós temos que morrer para o nosso comodismo, para a nossa falta de visão, para a nossa falta de obediência à palavra de Deus, para os nossos interesses muitas vezes mundanos, como apregoados pela teologia da prosperidade, que inunda os canais de televisão nesse país, que enche igrejas e mantém os crentes com um coração muito longe do que é o seu chamado, o seu propósito. Nós temos que ser igreja fiel ao nosso chamado, aquilo que a Bíblia nos ensina sobre o que é a tarefa prioritária da igreja. E missão tem essas questões.
Portugal hoje tem apenas 0,9% de evangélicos, depois de também mais de 100 anos de evangelização. Que tristeza isso. E o mais triste, irmãos, é que a igreja que lá está, ela não tem relevância, porque ela está muito em si mesmada, voltada apenas para si, sem visão missionária, sem responsabilidade para com a própria nação, que sofre as consequências da crise econômica, da crise psicológica existencial, da crise financeira, da crise religiosa, da crise espiritual que essa gente passa. O índice de suicídio em Portugal tem aumentado sensivelmente. As multidões estão aflitas, sem rumo, exaustas, por isso acham adequado dar cabo à própria vida para sair da situação de sofrimento. E não só Portugal, a Europa também. E aí até em países com condição econômica muito melhor do que Portugal. Meus irmãos, se Jesus não preenche o vazio do coração do ser humano, não é o materialismo que vai preencher, não é apenas a realização profissional que vai preencher, não é apenas qualquer coisa que este mundo nos oferece. Tudo que deve ser recebido com gratidão no coração, porque é uma dádiva de Deus. Mas nós precisamos de um relacionamento com Cristo. Esta mensagem a igreja tem a repartir. Portugal hoje precisa de revitalização de igrejas, assim como toda a Europa. Portugal hoje precisa de plantação de novas igrejas. Portugal hoje precisa de uma nova geração de liderança que abrace a palavra de Deus e que conduza o povo de Deus naquilo que é o chamado desse povo. É fundamental isso, para que o reino de Deus se manifeste, se torne visível. A situação de Portugal, por exemplo, uma igreja para cada 7.000 habitantes. Em algumas localidades, uma igreja para 22.000 habitantes. E em 44 concelhos do país, nenhuma igreja evangélica naqueles concelhos, dos 250 que existem. Os missiólogos dizem que uma localidade, para ser tecnicamente alcançada pelo Evangelho, nós precisamos de uma igreja para cada 1.000 habitantes daquela localidade. Uma igreja que prega o Evangelho, presente numa comunidade, numa localidade de 1.000 habitantes, significa que aquela região, aquelas pessoas daquele lugar teriam a possibilidade de ouvir o Evangelho e entender o que é o amor de Deus em Cristo Jesus. Não significa que todos vão ser salvos, isso é a prerrogativa do Espírito Santo, mas significa que aquela igreja, cumprindo com o seu papel, ela estaria dando o status de comunidade tecnicamente alcançada aquele lugar. Quer dizer, se uma pessoa quer mudar de religião, ela tem opção para onde ir. Aqui em Valinhos a média é de 30% de evangélicos, não é isso? Alguém me disse. 30% de evangélicos nessa região. É mais do que isso? Isso significaria, meus amados, que somente na nossa cidade, aqui em Valinhos, nós temos mais ou menos praticamente 1/3 da população evangélica de todo Portugal. Estamos sendo abençoados. Hoje os crentes têm tanta igreja disponível que ele sai de uma rua, na outra rua já tem, na outra esquina já tem uma igreja para ele frequentar. Não faltam opções de igreja. E se ele não quer ir em nenhuma igreja e quer ir na pizzaria domingo à noite, ele vai encontrar um monte de crente lá. Quer dizer, nem crente desviado tu consegue ser nesse país, de tanta opção de igreja. Portugal sofre a carência de igrejas, meus queridos. Na localidade que vamos plantar a primeira igreja evangélica livre de Portugal, chama-se Caxias, este bairro.
tem uma população de 9.000 pessoas e nenhuma igreja evangélica. Na região circunvizinha, tem mais 3 ou 4 bairros ao redor, dá uma população de 60.000 pessoas. E nesses 4 bairros, temos apenas 4 igrejas evangélicas. Então, meus queridos, deixa-me dizer-vos uma coisa. Nós, no Brasil, somos uma nação muito abençoada. A tua cidade, onde tu vives, onde Deus te plantou para viver a tua fé, é uma cidade muito abençoada. Existe disponibilidade do Evangelho. E o que nós fazemos? Regiões, essas localidades, que continuam sendo um dos países menos evangelizados do mundo. Talvez o nível de alguns países muçulmanos. De que maneira abraçamos este projeto? Então, um pouco do projeto Portugal, nós trabalhamos em parceria com o Instituto Bíblico Português. É um Instituto Bíblico interdenominacional, está em Portugal há mais ou menos 40 anos, e foi fundado pela GEM, pela Great European Mission, que é uma missão americana que funda seminários teológicos, certo? Então estamos trabalhando com esse seminário. Nesse seminário nós temos uma variedade de cursos. Cursos no nível básico, no nível médio, que também forma professores para a educação religiosa para as escolas, porque a partir do ano 2000, Portugal, a partir do ano 2000, há 13 anos atrás, o parlamento português promulgou a lei da liberdade religiosa. O que significa isso? Que agora em Portugal, uma igreja evangélica pode ter o status de religião, seguindo certos critérios. Porque antes disso, somente quem tinha o status de religião era a igreja católica. As outras eram apenas toleradas. E por pressão da União Europeia, Portugal saiu do seu conservadorismo e promulgou a lei da liberdade religiosa. No ano 2000, meus irmãos. Isso num país cristão. E numa Europa cristianizada. Dá para perceber o conservadorismo? E nessa lei da liberdade religiosa está também a ideia de que nas escolas públicas pode ser oferecida a educação, a educação religiosa para os evangélicos. Educação moral evangélica. Ou seja, nós temos uma porta aberta nas escolas para evangelizar os portugueses. E o triste dessa situação é que a igreja evangélica portuguesa não tem visão para isso. A grande maioria dos professores que trabalham nas escolas são brasileiros, crentes brasileiros. Já pensou? Inúmeras escolas do país ainda não tem uma classe apenas de educação moral evangélica. E se houver um aluno na escola que disser para a direção, nós queremos a educação moral evangélica porque esta é nossa religião, a direção tem que prover professores de educação moral evangélica. Então, meus amados, Deus vai abrindo algumas portas, mas por falta de visão da igreja, nós não aproveitamos essas oportunidades. Por isso precisamos formar pastores e líderes que ensinem isso às suas igrejas, que ajudem a igreja a comprometer-se com o seu chamado. Também nós temos o curso de teologia para formar pastores, com um currículo vocacional, ou seja, não queremos formar um teólogo de escritório ou da academia, nós queremos formar um pastor de igreja, que cuida de vidas, que mobiliza a igreja à missão. Esta é a ênfase do nosso currículo. Dessa turma que se formou ali, 5 crentes se formaram no ano 2013, no mês de junho, final de junho. Desses crentes, o segundo de lá para cá é o meu filho Israel. Fez sua formação teológica em Portugal para contextualizar seu contexto português, depois de ter estudado biologia aqui no Brasil. Foi atender o seu chamado missionário desde pequenininho. E que foi reforçado nos projetos Caiuás, que aconteceram sempre no início do ano com a nossa denominação. Alguém daqui de Valinhos também já foi para o projeto Caiuá, não foi? Se não foi, precisa ir.
Para que serve o projeto Kaiowá que a Amel promove todo início do ano e que o Evaldo e a Astrid estavam coordenando até aqui? Serve para formar consciência missionária. Num projeto desses, o nosso filho teve uma convicção muito clara do chamado missionário. E ele disse: Senhor, eis-me aqui. Terminou a faculdade dele e depois foi para Portugal para estudar teologia. E agora se formou, está diante do seu desafio, primeiro desafio ministerial, de ajudar na plantação de uma igreja. Ele e sua esposa estão envolvidos nesse projeto conosco. Isso mostra, meus amados, que existe uma continuidade histórica daquilo que Deus começou a dizer. Humildemente lá na Alemanha, enviando o Érico e a Úrsula. No seu contato conosco em Portugal, no seu contato convosco aqui em Valinhos. E de alguma maneira Deus foi gracioso conosco e nos ajudou também a incutir valores e conceitos e prioridades na vida dos nossos filhos. E tem um respondendo ao chamado. Meus queridos, eu sei o que envolve a missão. Talvez eu, como pai, desejasse que meu filho apenas tivesse uma boa formação e uma vida estável. Que era exatamente o que eu tinha, trabalhando na universidade em Blumenau, quando eu larguei a minha vida profissional para seguir o meu chamado. Isso é uma experiência muito pessoal. Não faça isso, se Deus não está te chamando. Cada um tem o seu chamado. Cada um tem o seu chamado. Deus trabalha com cada um. E agora está lá esse jovem formado. Isso é importante, nós percebemos. Agora, desses 5 crentes, 4 estão envolvidos em plantação de igrejas. Por que plantação de igrejas? Porque temos que discernir o contexto. A grande necessidade de Portugal: plantar novas igrejas e revitalizar igrejas antigas. Formar novas lideranças, porque as lideranças estão muito envelhecidas e já deram a sua contribuição para o evangelho naquele país. E louvado seja Deus por isso. Mas nós precisamos de uma nova geração para alcançar a nova geração. Por isso temos que entender qual é o nosso chamado, o nosso foco. Muito bem, alguns dos aspectos que trabalhamos no IBP, além do ensino teológico, teoria, grupos pastorais, ministério prático, capelas, viagens missionárias, pregação nas igrejas. Quer dizer, é um ministério muito amplo. E isto porque a missão é integral, certo? Então é importante perceber esse aspecto. Nós temos que formar as pessoas para o contexto. Temos que discernir a necessidade do contexto. Temos que formar tanto intelectualmente, como em termos das habilidades ministeriais, como em termos de vida e caráter. Por isso o IBP aborda a sua formação de uma maneira integral. Muito bem, outro aspecto ali, meu jovem. Temos também algumas escolas móveis, espalhadas pelo país. Quer dizer, se o aluno não pode ir ao seminário, o seminário vai ao aluno. E esta é a nossa maneira também de divulgar o ministério no país e dar apoio à igreja local, porque nós queremos manter uma relação muito próxima da igreja local. A instituição de ensino teológico deve manter um diálogo muito íntimo com a igreja local, porque ela existe para servir a igreja local. E é isso que tentamos fazer com as nossas escolas móveis e também com o curso do obreiro aprovado, né, que é esse próximo slide que vocês estão vendo, que forma obreiros para as igrejas, né, líderes leigos para as igrejas. Tá bom? Depois também, indo um pouquinho adiante, sobre isso eu já falei, meu jovem, temos também o curso Preparados para Plantar. É um curso que forma plantadores de igreja. É um curso de extensão do IBP que procura nas igrejas aquelas pessoas que têm interesse na plantação de igreja ou na mobilização, e damos treinamentos prático específico para plantar novas igrejas. Dessa maneira, temos um ministério muito focado no que é necessidade. Ver e pedir, e então agir. Missão envolve discernimento da tarefa. Perceber o que temos para fazer. Então, desta primeira turma formada aqui,
nós temos 3 novos projetos de plantação de igreja. Então é fundamental nós percebermos isso, certo? Um pouquinho adiante, meu jovem, também o nosso mestrado. Temos o mestrado em interpretação bíblica aplicada para Portugal, para Moçambique, para Angola e para os outros países de fala portuguesa no mundo. Possivelmente o Brasil estaria em última instância, porque aqui no Brasil temos muitos cursos para essa área. Não precisamos montar um curso a partir de Portugal para o Brasil, não é isso? A igreja, a realidade brasileira já atende essa situação. Mas, na África, por exemplo, a grande necessidade de formação teológica dos líderes daquela região. O Roberto provavelmente compartilhou convosco a situação na África hoje, onde o sul do deserto do Saara, temos ali mais ou menos 50% do continente cristão, e enfrentam grandes dificuldades com o sincretismo religioso. Mistura de conceitos da fé cristã com conceitos das religiões tribais. E isto porque falta formação teológica para os pastores e líderes, para aplicar de uma maneira adequada a Bíblia no contexto. Discernir o que deve ser feito, de que maneira entendemos eticamente essa ou aquela questão. Então esse mestrado se destina a isso, e é um curso que estaremos envolvidos na nossa próxima etapa. E também temos ali o nosso dia aberto de IBP, que é um encontro que nós fazemos com as igrejas da região da Grande Lisboa, e às vezes de fora também, para divulgar justamente o IBP. O interessante é que nesse encontro, os crentes comem sardinha assada. É isso? Então, se aqui no Brasil come churrasco, né? Em Portugal come sardinha assada. Ok? E é muito gostoso. A gente tem que se acostumar a comer sardinha assada. Né? É muito bom para a saúde porque tem ômega 3. Né? Segundo o Dr. Oz, é indispensável. É isso? Então, comemos sardinha assada. O difícil é aguentar o cheiro depois de tu assar sardinha uma manhã toda para os crentes, né? Então essas são as dificuldades do ministério também, mas a gente acaba se acostumando. Imagine um indivíduo como eu, né, com a barba desse tamanho, assando sardinha, né, e absorvendo aquele aroma da sardinha assada, né? Coitada da minha esposa. Então, queridos, isso é um pouco do nosso ministério dentro do IBP, tá? E também fora do IBP estivemos envolvidos em inúmeras atividades, especialmente apoio à plantação de uma igreja, certo? Onde uma igreja batista, que nós ajudamos a plantar nos 2 últimos anos e meio, porque o projeto da Evangélica Livre entrou em stand-by. Porque um dos casais missionários americanos que estariam trabalhando conosco desistiu, não adaptou-se à cultura portuguesa, não entendeu a língua, não entendeu a cultura e resolveu voltar para os Estados Unidos. Depois de 1 ano vivendo em Portugal. Isso é muito triste porque causa sempre uma situação de desconforto na missão. Mas graças a Deus agora esse projeto está sendo retomado, certo? Onde estaremos dando apoio à plantação da primeira igreja evangélica livre em Portugal. Então essas são algumas atividades que estivemos envolvidos fora do IBP também. E depois os nossos desafios para a próxima etapa em Portugal. A questão da plantação da primeira, onde nós estaremos dando apoio, eu e minha esposa, mais um outro casal que trabalha comigo no IBP, o Gary e a Terry Camblin. E o líder do projeto é o missionário americano Jonathan Shoemaker, certo? E o nosso filho, com sua esposa, o Israel e a Sara, estarão encabeçando esta plantação de igrejas, né? Também o apoio ao mestrado, é uma área que nós estaremos envolvidos, especialmente em Angola e Moçambique, porque os angolanos e os moçambicanos preferem ouvir um professor brasileiro do que um professor português. Dá para captar isso? Os resquícios do colonialismo estão presentes. Algumas feridas não muito saradas, até mesmo entre os crentes. Então é mais fácil para eles ouvir um professor brasileiro do que um professor português. E, lamentavelmente, professores portugueses são muito escassos. No IBP, de todos os professores que lá trabalham, apenas um é português. Os demais, todos estrangeiros. Isto mostra a grande carência do país. Se tu não tens
formação de liderança nativa na área da educação teológica, tu tens uma igreja ainda no estado muito embrionário do desenvolvimento da missão no país. Já não acontece no Brasil, não é isso? No Brasil nós já temos formação adequada. Então, queridos, esse é o nosso desafio, certo? De estarmos envolvidos nos próximos 4 anos. E nós, como projeto da Associação Missionária Evangélica Livre no Brasil, estamos envolvidos, nesta campanha de divulgação para essa próxima etapa. Não é isso? Então, meus amados, nós contamos com as vossas orações. Nós contamos com o vosso apoio. Alguém já disse que missão se faz com os pés de quem vai, com o joelho de quem ora e com a mão de quem contribui. Isso faz parte do nosso chamado. Cada igreja local pode e deve participar. Cada igreja local deve conscientizar-se do projeto que a nossa denominação está desenvolvendo. Abraçar um projeto missionário envolve os pés de quem vai, o joelho de quem ora, porque missão se faz com oração, e as mãos de quem contribui. O recurso para a missão vem do Senhor. Jesus mandou nos orar por trabalhadores, certo? Então, meus queridos, pode passar o próximo slide. Orem por esses crentes aí, que Deus chamou para a sua obra. De que maneira a Igreja Evangélica Livre de Valinhos participa desse projeto? Apoiando, orando, contribuindo, sendo esse respaldo que nós precisamos da igreja local. Porque missão é uma obra da igreja como um todo. O missionário é o braço estendido da igreja. Agora é fundamental o apoio institucional, o apoio espiritual, o apoio financeiro, porque nós oramos mais fervorosamente quando também investimos. Cada igreja local pode e deve participar. E eu sei que tem muitos projetos andando por aí, e a nossa convenção é muito pequena, e fora os outros projetos fora que nós também apoiamos. Mas, meus irmãos, coloca isso diante do Senhor. Eu não vim aqui pedir dinheiro para vocês. O meu provedor, o nosso provedor é o Senhor, na minha vida pessoal e na vida de cada um de vocês. Os recursos que Deus disponibiliza na nossa vida são alvos da graça, do amor, do cuidado e da providência dele para conosco. O teu trabalho é a porta que Deus abriu para a tua vida, para que tu tenhas condições de sustentar tua família e ter um mínimo de dignidade, porque é isto o propósito de Deus para a vida de cada ser humano. Jesus não nos mandou orar pelos recursos para a missão, Ele nos mandou orar por trabalhadores. Aqui tem gente disponível. Assim como tu, nós temos um chamado. Assim como cada um de vocês, nós temos um chamado. A tua Jerusalém, a tua tarefa missionária, está aqui a partir de Valinhos. Teu envolvimento na igreja local, teu comprometimento com esse ministério, o teu apoio à equipe pastoral e ao conselho da igreja, as tuas orações, o teu comprometimento com cada programação que se faz aqui. Por que nós realizamos o ministério? Para que a tua vida seja edificada, para que o reino de Deus seja sinalizado. A tua tarefa missionária começa aqui. Outros têm um chamado um pouco mais distante. E a maneira da igreja local participar é dizer: nós vamos te apoiar em oração, institucionalmente e também financeiramente. O valor é o que Deus coloca no vosso coração. Porque eu não vim aqui convencer-vos da necessidade de apoiar o Projeto Portugal. Eu vim aqui para que Deus
tocasse a vida de vocês, para que o Espírito Santo ministrasse os vossos corações, porque a obra é do Senhor. É Deus que move as vidas e os corações. E por isso, queridos, orem por nós e coloquem a nossa necessidade diante do Senhor. Esta igreja, ela tem um perfil missionário, e convém que ela cresça sempre mais nesse desafio. Uma igreja que não é missionária é uma igreja que não se revitaliza. É uma igreja que facilmente se perde na sua história. Esse é o nosso chamado, queridos. Esse é o nosso compromisso convosco. Para que daqui a 4 anos eu possa voltar aqui a Valinhos, repartir um pouco daquilo que Deus fez e desfrutar um pouco do vosso amor e da vossa companhia, que sempre alegra o nosso coração e que faz tanto bem para a nossa alma, que é tão importante para nós. Voltar a ver pessoas e saber que nós somos apoiados, que tem alguém orando por nós, que tem alguém contribuindo, que tem alguém se importando. Isso é fundamental. Amém? Queridos, que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo tempo que vocês nos dispensaram. Sentimos-nos honrados em repartir convosco isso que Deus tem posto no nosso coração. E que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém? Pastor. Obrigado pela falar sobre o projeto. Fica então o desafio. Como os irmãos sabem, nós temos lá fora, né, os nossos envelopes de missões, e lá tem um espaço para você colocar para quem você quer, né? Então, e como eu já disse outras vezes, né, o desafio não é para hoje, porque para hoje acho que não é desafio, não é? Então, se você sentir um desejo do coração de estar contribuindo com esse projeto, e vamos falar da parte financeira, não é? Você vai pegar o envelope e vai marcar lá, olha, eu vou contribuir por 1 ano. O nosso projeto agora é sempre esse, né, que a gente tem desafiado a igreja. Assim como a gente fez com o Evaldo e assim por diante, né? Foi lá, não, eu vou então cooperar com esse projeto por 1 ano. Assim eles têm a segurança, a igreja também tem a segurança e assim por diante. Aí todo mês você deposita no envelope e a gente transfere esse dinheiro para a conta da Mel, e a Mel repassa para eles da maneira correta esse trabalho, né? Mas também fica o desafio de estar orando por eles. E aí vocês podem entrar em contato com ele, pegar um e-mail, né, Face. Hoje nós temos uma facilidade tão grande, né, e a igreja também vai passando as informações que assim nós vamos recebendo. Então, essa é a nossa parte, isso que nós podemos fazer como igreja. Mas como ele disse, isso é algo do coração de cada um, né? E tem que ser algo colocado por Deus. Então fica esse desafio para cada um dos irmãos, amém? Vamos curvar nossa cabeça, vamos estar orando ao Senhor. Pai, mais uma vez nós queremos agradecer ao Senhor, porque nós podemos fazer parte dessa obra maravilhosa do Senhor, ó Deus, que leva, Senhor Deus, e implanta o Teu reino em todos os locais deste mundo, Senhor Deus. Assim, Pai, nós louvamos ao Senhor pela vida do Quintane, Senhor Deus, da sua família, que tem se empenhado nesse Deus, de estar implantando o Teu reino ali em Portugal e em outros lugares também, Senhor Deus. Que o Senhor os abençoe e os fortaleça, Senhor Deus, ao Instituto também. Cobra com Tua graça, Senhor Deus, para que os desafios que eles vão sentindo no coração, Senhor Deus, sejam alcançados, ó Deus, debaixo da Tua orientação, Senhor Deus, da Tua provisão, Senhor Deus, da Tua direção. Para que aquele país conheça, Senhor Deus, a Cristo Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, Senhor Deus. E dali possam sair obreiros, Senhor Deus, e mensageiros dessa palavra maravilhosa para outros países, para outros lugares, Senhor Deus. Ó Deus, para que quando o Senhor voltar a buscar a Tua igreja, nós possamos olhar para o Senhor e dizer, Senhor, nós nos esforçamos para cumprir a ordem do Senhor. Enquanto Ele realiza esse trabalho lá, Senhor Deus, e outros ali realizam um trabalho, nos ajuda, Senhor Deus, a também realizarmos a obra que o Senhor tem designado a nós, aqui na região dessa região, né, desse centro, Senhor Deus. Que possamos realizar bem. Mas como Ele disse também, Senhor Deus, que possamos ser parceiros, ó Deus, também da obra deles e de outras obras, Senhor Deus,
Eu sei que nós temos condições de ser parceiros, ó Pai. Assim como disse no início, Deus, que a palavra lançada possa ter encontrado um terreno fértil, Senhor Deus, e venha crescer e germinar em nossos corações. E que o resultado de tudo isso seja para a honra e para a glória do Senhor. Deus, agora eu peço as suas bênçãos sobre cada irmão e irmã que está presente nessa noite. Leva-nos de volta para os nossos lares debaixo da tua guarda e da tua proteção. Senhor Deus, que nós possamos honrar e glorificar o teu nome, Senhor Deus, em todas as situações durante essa semana. Dá-nos sabedoria, dá-nos da tua guarda e da tua proteção. Assim nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui nessa noite, em nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Quarta-feira, nossa reunião de oração. Amém?